Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Vamos ficar em pé, irmãos. Pegue a sua Bíblia, abra o livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vou deixar umas bracas de castigo hoje até o final. E hoje nós vamos encerrar em grande estilo com umas bracas adorando o Senhor. Amém, homens? Amém. Amém. Esses gideões vão nessa força. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 22, a partir do verso 31 até o 34. Assim diz o Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Pai, mais uma vez nesta noite, nós nos voltamos para a Tua Palavra. Te louvamos por estarmos em Tua igreja, cultuando, adorando o Teu nome nesse tempo. Te agradecemos pela santa comunhão que nos fortalece, Pai. E aqui acontece um mistério maravilhoso, aonde nos reunimos, o Senhor se reúne em nosso meio. Mais uma vez, Senhor, tira todo o tropeço, todo o empecilho da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo físico, qualquer coisa que se levante para tentar impedir que ouçamos a Tua voz, caia por terra, em nome de Jesus. E o Senhor venha sobre nós, e o Senhor nos ministra a Tua boa palavra, e ela produza fruto poderoso em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Essa noite eu quero ministrar pelo Espírito do Senhor sobre a força de quem foi malhado. Malhado. A força de quem foi malhado. Em algumas traduções, aqui quando o Senhor fala com Simão que Satanás pediu para peneirá-los, a expressão mais correta é traduzida como malhá-lo. Malhá-lo. E aí, malhar é bater com o malho. Malho é um pedaço de ferro, né? Quem já viu o jogo de malha, né? Essa coisa de tiozinho, né? Ele fica lá jogando jogo de malha, né? Joga aquele ferro ou uma ferradura, né? Joga. Aquilo é malho. E malhar, então, tem essa expressão que é usada na agricultura mais antiga. Até hoje é usado também. Em algumas culturas eles acabam ainda usando essas técnicas de malhar o trigo. Malhar o trigo é o momento que o trigo é colhido, que ele está pronto, né? O grão já está pronto e precisa soltar da casca, aquela proteção que o trigo tem. É uma casca meia dura e eles têm uma técnica para isso. Ou então eles juntam o trigo no chão e usam o malho, né? Que é quando pega aquela peça, e aí pode ser de ferro ou de madeira, e eles ficam batendo naquele trigo, batendo naquela palha do trigo, e aquela palha então ela vai quebrando e vai soltando os grãos, né? E aí eles vêm com aqueles tridente, enfim, tem um nome para aquilo lá, não é tridente, tem um outro nome também, como chama? Rastelo, isso. Eles vêm com o rastelo e vão puxando aquela palha, né? O povo da roça aí sabe, vai puxando e vai ficando grão embaixo, né?
E outra técnica também, que aí já malha o próprio trigo, já usa o trigo de malho. Eles colocam uma mesa e ali eles fazem os feixes de trigo, amarra bem o trigo, faz aquele feixe e as pessoas batem. Então aí eles malham mesmo diretamente o trigo, batem com o trigo na mesa, e conforme eles vão batendo, os grãos vão se soltando e depois eles recolhem o grão do trigo. E a palha, aquilo já não serve para mais nada, segundo a Bíblia, aqui na cultura anterior era usada, não sei se é usado para alguma coisa, ou se recicla, se faz alguma coisa, mas era usado mais para queimar mesmo, jogava-se fora aquilo, já não tinha mais não se extraía dali nenhum bem, né? Só mesmo o grão, né? E aqui a palavra do Senhor, Jesus está exatamente indo praticamente para a cruz já, ele está na noite da sua traição, que ele vai ser preso no Getsemane, e dali ele vai ser, entre aspas, julgado, né? Porque o julgamento dele foi uma farsa, e ele passa a noite inteira. Você já viu gente ser julgada à noite? Jesus foi julgado à noite, né? Não tem nada a ver, né? Uma mentira, um engano de Satanás. Na verdade, Jesus passa por uma farsa ali, e ele já começa a ser torturado no meio da madrugada. Então ele passa por vários processos. Quando amanhece, ele está sendo flagelado já ali no pátio de Pilatos, e depois então às 9 horas da manhã Jesus já está na cruz, pendurado na cruz. Então uma noite horripilante que Jesus está para passar. E Jesus aqui, em outro texto, né, dos evangelhos, Jesus ele dá a seguinte palavra: olha, vai se cumprir agora a escritura. A escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Jesus então avisa eles e fala: olha, vai acontecer algo comigo que vocês vão se esparramar, vocês não vão suportar. E ao mesmo tempo que Jesus fala isso, Jesus faz uma coisa mais extraordinária. Ele marca um encontro com eles, fala assim: olha, só que eu vou morrer, vou ressuscitar, e eu vou adiante de vocês na Galileia, e eu quero encontrar vocês lá. É uma coisa assim, fora de todo convencional. Jesus fala: olha, vocês vão me abandonar, e ao mesmo tempo Jesus está marcando uma agenda com eles: olha, depois eu vou encontrar com vocês na Galileia. Ou seja, esse negócio vai passar, vai ser um momento terrível, um momento muito ruim, mas eu estou avisando que vocês não vão suportar. Mas mesmo assim eu quero dizer para vocês: vocês são meus, e eu tenho um encontro marcado com vocês. Acho fantástico esse momento. E aí então Simão, ele se apresenta como quem: não, eu jamais vou abandoná-lo e tal. Jesus então vem com essa fala. Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Ele fala de todos, não é só Simão, mas todos os discípulos, para malhá-los como trigo. E aí começa a pôr na tua mente uma situação como essa, né? Você apanhar do diabo, literalmente, entendeu? Você ser malhado dessa forma, né? Não deve ser uma coisa boa, né? Nós vamos convir que também a gente não gosta nem de falar do nome de Satanás, né? Tem gente que nem fala isso, fala assim: o outro, o outro, aquele, o capiroto, sei lá. Tem gente que nem gosta de falar o nome de Satanás, né? Tanto medo que tem. E o Senhor aqui faz essa declaração que ele pediu, e o Senhor não disse que não deu. Pelo contrário, aqui o Senhor está avisando. Ele pediu: você vai ser malhado, vocês vão ser malhados, mas eu intercedi por vocês. E aí ele intercedeu pelo quê? Para que a fé não desfaleça. O resto, está entendendo? O resto vai ser abalado. O resto vai ser malhado. Mas a oração foi que a sua fé não desfaleça, a sua fé não caia, né? Essa é a oração do Senhor. E então você vê aqui como Pedro ele reage. Nós vamos meditar um pouquinho nesses versos aqui agora. Esse malhar do trigo é inevitável, porque todo o propósito dessa semeadura é justamente colher o grão. Como se diz aí, não se pode fritar um ovo sem quebrar, não é verdade? Não tem como. Então você
tem que passar por esse processo para que você extraia o que há de melhor naquela plantação que é o trigo. E é curioso você pensar que durante um tempo aquela estrutura ela cooperou com o trigo, não é? Aqui hoje é aquela palha descartável, aquilo que já não serve para mais nada, em um certo momento ela protegeu, ela nutriu, amém? Ela nutriu, ela fortaleceu o trigo foi sendo gerado ali dentro, mas depois chega um tempo que aquilo não presta para mais nada, aquilo não serve para mais nada. Peraí, irmãos, que o celular quer pregar comigo aqui. Pronto. E a gente tem que ter isso em mente para entender o que o Senhor está falando aqui. Eu quero começar falando dessas palhas de Pedro. O que era que o diabo tinha legalidade para pedir? Isso aí dá para mim que eu quero dar uma sacudida aí nesse negócio aí. No que ele alcançou essa legalidade, essa autorização de Deus para tocar na vida dos apóstolos, em especial aqui de Simão, que eu vou estar falando mais sobre ele. Primeiro lugar, versículo 32, essa fala dele aqui: estou pronto. Estou pronto. Revela uma grande palha, a palha da arrogância, né? Da pessoa sentir que já sabe tudo, que está forte demais. Eu estou bem, estou legal, eu estou na melhor fase da minha vida. Você já viu gente falando isso? Eu estou no ápice, eu estou no clímax da minha vida, no auge da minha vida. Às vezes, de vez em quando você encontra gente falando isso, né? E a pessoa começa a achar que ela é top mesmo, que ela está num outro nível, inatingível, né? Eu estou pronto porque deve né? Como é que diz a música? Ela pode vir quente que eu estou fervendo, por aí, né? O sujeito está assim, animado, né? Achando que estou pronto. Isso revela uma arrogância, como diz a palavra assim, um se apoiar, né? Como diz o texto bíblico, fala assim: não vos estribeis na vossa própria sabedoria, no seu conhecimento, né? E estribar vem de estribo mesmo, onde o cavaleiro ele põe os pés para apoiar na sela, né? Aquela argola que ele põe o pé, aquilo é o estribo. E quem já andou a cavalo como eu, só que eu nunca andei de sela, então não sei como é que é muito, deve ser melhor, porque eu sempre andei no pelo. Mas o cavalo, quando ele trota, meu irmão, o negócio é cruel quando o cavalo trota. É bom ele andar devagar ou então galopar, que aí você pega um ritmo com ele. O trote, ele faz você pular em cima do cavalo. Ele pula, né? Especialmente para os homens, não é uma experiência que eu recomendo. Não é muito legal não, você tem que ter um equilíbrio ali, né? E já quando você tem o estribo, você apoia os pés no estribo e deixa o cavalo trotar, ele pula sozinho. Aí só quando cavalga que você abaixa, e aí você segue naquele movimento do cavalo sem se machucar, né? E a palavra fala que a gente não pode se estribar no nosso próprio conhecimento, na nossa inteligência, na nossa capacidade, né? Tem muita gente que usa frases que escondem isso, né? São frases assim tipo: eu dou meus pulos. Irmão, você está pulando para onde? Cuidado, hein? Né? Porque tem pessoas que ela começa a trazer para si uma força. Não digo que é para a gente andar desanimado, não é nada disso, mas estou dizendo assim, que às vezes a pessoa ela começa a projetar nela mesma, né? Eu me viro, eu dou um jeito. E ela, atrás dessas frases, existe uma prepotência, uma arrogância escondida aí, né? Eu já sei, essa é outra frase perigosa, né? Eu sei, né? Mãe e pai adoram ouvir isso de filho, não é? Você começa a falar com o filho: eu sei, eu já sei, não é? É uma delícia ouvir isso de filho, dá vontade, né, de não, petelé, para sacudir tanto saber, né? Tanto saber, né? Uma sabedoria que não acaba mais, né? Eu sei. E dentro disso existe uma arrogância. E todos nós, irmãos, nós temos essas palhas. Veja bem, esse excesso, vou usar essa expressão, de autoestima. A autoestima é importante para nós.
você ter confiança, você ter segurança, você fazer as coisas com ânimo, com disposição. Mas quando a gente perde esse nível, começa a extrapolar esse nível, você vai para a arrogância. E aí você começa a confiar muito em si mesmo, se achar o tal, que você fez e deu certo, que você estava atrasado, mas você conseguiu entregar no prazo, sabe? Um negócio assim. O sujeito começa a achar que ele é Mulher Maravilha, né? Dá umas voltinhas, se transforma, muda tudo, né? E não é bem assim, né? E aqui você percebe claramente nessa fala dele: estou pronto para ir contigo. E aí ele fala, ô boca santa, né? Para a prisão e para a morte. Pô, não. Então, se te prender, eu vou junto. Se te matar, eu morro também, né? A gente percebe essa arrogância. E ele não tinha nem noção do que ele ia enfrentar. Na verdade, não tinha nem noção. Muito bem. Aí nós encontramos uma segunda palha que se manifesta aqui. Aí eu vou usar o verso número 50 e o 51 aí no mesmo capítulo, que é quando Jesus está sendo preso. Aí diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Então Jesus está sendo preso, e aí um dos discípulos saca uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Jesus, porém, respondeu: basta. Quer dizer, você não entendeu nada, não é nada disso. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Jesus vai e restaura a orelha desse homem. Eu vou usar um outro texto aqui para a gente, que aí João é mais fofoqueiro, ele já fala quem é, já dá o nome de todo mundo. Vamos dar uma olhada lá em João, capítulo 18. João já fala assim: não é um certo homem, não. Já dá o nome até do servo, já entrega todo mundo. João, capítulo 18, versículos, acho que é 10, 11, deixa eu ver aqui, conferir aqui. É isso mesmo. Simão Pedro, que trazia uma espada. Gente, brincadeira, né? 3 anos e meio andando com um homem que curava, andando com um homem que ensinou que quando te ferem a face de um lado, o que você tem que fazer? Dá a outra. E o homem andava armado. Vamos lá. Tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E aí ele fala o nome do cara também. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, nas duas, você percebe aqui claramente que ele tinha um espírito violento. A verdade é que a disposição para morrer é uma, e a disposição para matar é outra. Ele estava com disposição para matar, mas para morrer não. Está entendendo? E às vezes a gente não tem essa noção, porque para morrer você se entrega, que era o que estava acontecendo ali. Jesus se entregou. Agora para matar, talvez você até morra, mas morre tipo assim, na briga, né? Sangue quente, eu vou levar uns 3 comigo, mais ou menos assim, né? Aí eu morro. Então essa palha da violência, aquilo estava guardado dentro dele, né? Essa impetuosidade, esse sentimento de agredir, de ferir as pessoas, né? Isso estava dentro dele. São palhas que o diabo malhou, muito bem malhada nessa circunstância aqui. Malhou feio. E coisas que protegeram ele, porque vamos usar esse outro olhar. Eu ando armado para me defender, certo? Para me defender. Então eu não sou agressivo, né? Eu estou aqui só para me defender. Então a pessoa às vezes ela depende daquilo para se sentir segura. Depende daquilo. Ela acha que ela estando assim ela está segura, mas na verdade esconde um sentimento de violência, de machucar, de ferir, né? E aquilo não faz parte mais da vida dele, né? Eu quero
deixar bem claro isso. As palhas às vezes são coisas que nos serviram de alguma forma, são, como se fala, pequenas gambiarras, vamos dizer assim, sabe? Muletas, coisas que a gente se apoiou, necessitou, e que o Senhor olha para a gente e fala assim: olha, isso não é mais para estar na tua vida. E aí Deus nem põe a mão nessas coisas, Ele deixa o diabo com a mão. Por mais desagradável que seja, Ele fala: coisa ruim, diabo, é contigo, vai lá, malha, tira tudo que não presta, mas não toca no grão de trigo da fé, porque isso é meu. Amém, irmão? Tremendo isso, né? E o Senhor permite esses abalos. Hoje de manhã o Gabriel Tertuliano leu um texto lindo, acho que o Salmo 46, até li ele novamente hoje, depois na abertura da escola bíblica eu li também, e ali ele fala, o texto bíblico falava exatamente isso, que a terra se abale, o chão treme, os mares se levantam, né? No entanto, quando Deus abre a voz, Ele ergue a voz, melhor dizendo, Ele abre a boca, ergue a voz, as nações se derretem, né? Aí, ou seja, há todo um barulho, um movimento, uma ventania, um maremoto, um terremoto, tudo que assusta acontece, mas é só Deus abrir a boca e erguer a voz, tudo se acalma. Amém, irmãos? Ou seja, está no controle dele. Esse caos, esse malhar está no controle dele. Amém? E Deus, Ele permite, sim. Quantas vezes eu já não fui malhado? Quantas vezes você já não foi malhado? E não é uma experiência legal, não é algo bom. Mas a gente que caminha com o Senhor tem que entender que tem coisas que, para tirar da nossa vida, vai demandar um certo trabalho, vai ter que ter um certo agitar, entendeu? Não vai sair assim, igual casca de banana que você vem lá e vai abrindo assim, sossegadinho. Não é bem assim. Tem coisas que estão tão ligadas a gente que vai precisar passar por uma malhação, por um grande terremoto, amém? Para aquilo desgrudar de nós, para aquilo sair de nós, para que a gente seja purificado, seja transformado, amém? E isso, aos olhos do céu, é absolutamente natural. Assim como é natural numa colheita de trigo, as pessoas fazem isso, é natural, e eles celebram, porque eles estão tirando o que tem de melhor do trigo, amém? Deus está tirando de mim, está tirando de você o que tem de melhor, o que tem de melhor, e o que é palha, o Senhor vai jogar fora, toda palha Ele vai jogar fora. Vamos dar uma olhadinha no malhar de Pedro aqui. Aqui nos versículos 56 e 57, a gente começa a ver que o discurso está muito longe da prática, né? Porque quem estava disposto a cortar a orelha de soldado, porque aqui era o servo do sumo sacerdote, mas ele era tipo um guarda do templo, tá? Da sinagoga, ele era um guarda, então ele estava armado, ele não estava lá também de qualquer coisa. Então Pedro vai naquele arrojo, corta a orelha dele e tudo mais. Aí depois, ele que parecia tão disposto a brigar tal, ele cai diante de uma criada, uma simples criada, uma simples empregada, ele cai. Diz aqui no versículo 56: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele, Pedro, e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Então Jesus está preso lá no pátio da guarda do sacerdote, né, do templo. Ele está preso ali naquele pátio, começando já a ser interrogado, os soldados dando tapa nele, cuspindo nele, já estavam escarnecendo dele, os soldados da guarda do templo. E
E então Pedro, ele se aproxima e começa então a ter essas 3 indagações. Então aqui eu quero falar dessa tríplice negação de Pedro, tá? Que foi o malho, aonde que as estruturas dele se abalaram. A primeira é negação de intimidade. Você percebe que quando a criada se aproxima e fala, este homem estava com ele, andava com ele, e ele então nega e fala, não o conheço. Ele tem ali uma crise na sua relação de intimidade com Jesus. Ele nega ter intimidade com Jesus. Não sei quem é ele, nunca andei com ele, nunca ouvi a voz dele, ele nunca me tocou, ele nunca entrou na casa da minha sogra, curou minha sogra, ele nunca entrou em casa, ele nunca fez, eu não tenho intimidade nenhuma com ele. É uma crise que o diabo leva Pedro a chegar nessa crise. Quando a gente está sendo malhado, a gente está passando por esse processo, a gente tem essa sensação de distanciamento do Senhor, tem essa sensação de abandono, tem essa sensação de, poxa, eu achava que eu tinha intimidade com o Senhor, que o Senhor me amava, mas agora eu estou no meio dessa batalha, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, eu estou apanhando tudo que é lado. É uma situação incontrolável, você não consegue dominar, você não consegue controlar, você está sendo movido para lá, movido para cá, e batido o tempo todo. Então é uma sensação horripilante, e isso vai te criar uma crise, vai gerar uma crise na tua alma de intimidade com Deus. Você passa a não sentir a presença de Deus, e a gente gosta disso, né? Não sei quem comentou isso esses dias, que falou disso, acho que foi o Paulo, né, que falou esses dias, que falou da gente, foi você, Paulo, falou da gente se arrepiar na presença de Deus. Foi você? Não, alguém comentou isso aí esses dias, estava falando sobre isso, e que a gente gosta de sentir aqueles arrepios gostosos, oh, Deus está aqui, aquela presença, e na verdade tem dia que a gente não sente, mas Deus está presente do mesmo jeito, e é pela fé, ainda que as nossas emoções elas estejam abaladas, porque o problema não está na presença de Deus, o problema está na nossa alma, as nossas emoções, elas não estão equilibradas, então a gente não está com sensibilidade aflorada, a nossa alma está conturbada, e a gente não sente a presença dele, a gente tem essa sensação de perca de intimidade com o Senhor. Pedro aqui, ele faz essa declaração, eu não o conheço, achei que eu conhecia, mas não o conheço, entendeu? É uma crise, é uma negação, né? É negar o que já teve de experiência, é muito forte isso. A segunda é uma crise de identidade. Perceba aqui que o segundo homem que chega fala, você também é um deles, e ele fala, não sou. Pedro já não se acha mais, não sabe quem ele é mais, ele tem uma crise de identidade. Eu achei que eu era crente, eu achei que eu era servo de Deus, eu achei que eu era escolhido pelo Senhor, e de repente aquilo tudo fica abalado, e ele passa a ter essa crise. Vira e mexe, a gente tem momentos assim, não temos, irmãos? Que a gente se sente assim, a gente estava tão confiante, a gente estava com a nossa personalidade tão assim, né, nos trinques, bonitinha, e de repente você se sente assim, acabado. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, não é? Você perde a sua identidade, você já não sabe nem por onde começar a fazer as coisas, você perde o rumo, né? Perde o rumo, e aquilo mexe com a tua alma, e tudo isso é tratamento de Deus, é permissão de Deus, e a gente precisa entender que há um tratar de Deus aí, há algo de Deus sendo realizado na nossa vida. E a última dessas negações, que é a última crise, é a crise de aprendizado, porque ele responde aqui para o último, ele fala assim, não sei do que você está falando, eu não sei, não tenho conhecimento disso, eu não aprendi nada sobre isso.
Então há uma negação aqui de tudo que ele aprendeu do Evangelho. Eu não sei nem do que você está falando. Ou seja, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu, tudo que foi ministrado, de repente perde um valor. E às vezes nas nossas crises, no momento que a gente está passando por essas experiências amargosas, a gente tem essa sensação, tudo que você aprendeu, que te fortaleceu, que te alimentou na palavra, tudo que você estudou, tudo aquilo que foi edificante para a tua vida, através de um testemunho, de uma experiência, parece que aquilo desaparece. Você vai buscar lá e parece que não tem mais nada, acabou, parece que é inútil. Então uma crise terrível que a gente sente na nossa alma. Você perde literalmente toda a segurança, você se sente absolutamente sozinho. E foi isso que aconteceu. Pedro, ele vai entrando nessa negação, de acordo com o que? A opressão, o que estava acontecendo naquele momento. Eu vi um pastor nosso, aliás, ele é o coordenador nacional do IBBC, o pastor José Hélio. Ele ministrou uma vez sobre Pedro para nós numa assembleia, e a gente ficou impactado, porque como ele é professor de teologia, ele foi falar e falou: irmãos, hoje eu não vou falar teologia, eu quero falar do poder do Espírito Santo. E ele começou a falar dessa experiência de Pedro, e ele dizia: irmãos, Pedro, e não só Pedro, mas os apóstolos todos, porque não foi só Pedro que negou Jesus, irmãos, não foi só Pedro que abandonou Jesus. Todos, a Bíblia fala, que fizeram isso. Todos se esconderam, todos desapareceram ali, todos. Mas Pedro teve um destaque, talvez até por conta das próprias falas dele. Ele teve um destaque aqui. E aí ele falava o seguinte: porque como eles não tinham recebido o Espírito Santo, o que estava acontecendo ali, para eles era enfrentar como carnais, como pessoas que ainda tinham convivência com o Espírito Santo, aquele mistério que Jesus fala assim: porque o Espírito Santo habita com vocês, mas depois que eu enviá-lo, depois da morte dele, da ressurreição, eu vou enviá-lo e ele vai habitar dentro de vocês. É uma mudança significativa. Ele habitar conosco, ele estar presente e ele habitar em nós. Essa é a diferença. E Pedro e os apóstolos todos estavam impotentes, porque o próprio Senhor Jesus, ele declara que ele foi orar. Eu preguei esses dias sobre isso, porque ele precisava ser fortalecido na oração, porque ele dizia: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E ele vai orar, o Senhor manda um anjo do céu fortalecer Jesus. Ele levanta do Getsemane fortalecido e ele vai para a cruz. Aquele Cristo que a gente vê lá no Getsemane, a Bíblia fala que com pavor, Marcos registra que ele teve pavor, teve medo, angústia, e ele ali chora aos pés do Senhor, ora, sangra, diz a palavra que o suor dele vira sangue, ali orando. Aquele Jesus que a gente vê ali, que parecia que não ia conseguir tomar o cálice do Pai, fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando ele levanta do Getsemane, ele levanta cheio da unção, da graça, e ele vai para a cruz inabalável. Ele encara tudo que tem pela frente ali, fortalecido no Senhor. Os apóstolos, eles não tinham essa graça. Amém, irmãos? Eles não tinham recebido o Espírito Santo na dimensão que Jesus tinha. Só depois da morte e ressurreição do Senhor, só depois do envio do Espírito Santo, é que eles teriam forças para combater. Então ali eles não iam conseguir. Eles não tinham instrumento, não tinham como conseguir. E ali eles passam por esse processo. Pedro, diz a palavra do Senhor, depois que o galo canta, aqui no versículo 60, que fala que o galo então cantou. No verso 61 diz assim: o Senhor voltou-se. Só Lucas registra isso. É interessante que a negação de Pedro, ela aparece nos 4 evangelhos. E eu não acho que é uma exposição de Pedro, mas eu acho que ali é uma exposição dos apóstolos todos, eles dizendo em Pedro o que eles não sentiram naquele momento, todo o abandono, toda a fraqueza humana, a fragilidade humana. Aqui diz a palavra então que o galo canta
E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Irmãos, forte, né? Forte. Jesus está sendo interrogado. Aqui a gente sabe que é um segundo cantar do galo. Teve um cantar antes. Quase que dizendo assim: se liga ao galo aí, porque Jesus tinha avisado. E aí ele nega ao Senhor as 3 vezes. E aí o galo canta pela segunda vez. E aí Jesus se volta e dá de cara com Pedro. Ele sabe exatamente onde Pedro está. Amém, irmãos? É um sinal para Pedro. Olha, Pedro, eu não te disse, eu não te falei. É isso aí. E o que a palavra fala? Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Esse choro amargoso, né? É uma experiência descrita na palavra, e que quem passa por essa malhação sabe bem o que é isso. É um choro de amargura, de decepção. É um choro de impotência. É um choro de abandono, de quem está se sentindo órfão, de quem está ao léu na vida. Imagino o desespero de Pedro, que há poucas horas atrás, estamos falando aqui de poucas horas atrás, estava comendo com Jesus numa festa. Comendo com ele numa festa. E na festa disse: estou disposto a ir à prisão, estou disposto a morrer pelo Senhor. E agora ele não conseguiu nem dizer: olha, eu estava com ele mesmo. Ele não teve coragem de confessar o Senhor. Ele não estava sendo preso, ele não estava no meio de nada, ele estava só assistindo. Ele não teve coragem. E aí aqui a palavra fala que ele sai dali. Ele está no pátio da guarda, e ele sai dali e vai chorar com essa amargura, a sua decepção. Essa malhação de trigo, esse malhar do diabo na nossa vida, às vezes parece que vai até nos tirar da presença de Deus. É um negócio tão forte, que parece que a gente vai sair mesmo e não vai voltar mais para a presença do Senhor. E você sabe que longe do Senhor só tem choro amargo mesmo, não tem choro bom. Não tem. É um choro amargo, um choro duro, né? Um choro duro. E é isso que acontece com Pedro. Mas esse choro, ele faz parte de um processo que aqui está acabando. Essa semana nós até estávamos lendo um livro aqui. Eu gostaria de voltar para esse texto aqui, para a gente associar essa lágrima com esse agir de Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Olha, a partir do verso 9, 2 Coríntios 7, a partir do verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha que palavra forte. É uma tristeza como Deus desejava, uma tristeza que vem de Deus, e de forma alguma foram prejudicados por causa dela. Aliás, por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, que vem de Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que coisa linda. Amém? Só até aí. Então, esse choro amargo, ele estava previsto num projeto de Deus. Quando o Senhor fala para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu você, de todos vocês, para malhar como trigo, mas eu orei por você, eu intercedi por você, e a sua fé, ela vai permanecer firme. Amém? O que está produzido aí dentro, ele não vai tocar. Sabe o que quer dizer isso? Interceder. Inter, que significa no meio. No meio. Significa que entre o ferro do diabo, o ferro da malhação do diabo, o malho do diabo, amém? E o trigo que está dentro do teu coração, que é produto do Espírito Santo de Deus, amém? Entre o ferro e o trigo, entre o ferro e você, está Jesus. Deus amado, aleluia. Ele está lá no meio. Glória a Deus. Tipo, o diabo falou assim: deixa eu malhar ele. Jesus entrou no feixe do trigo. Oh, aleluia. Entrou no meio. Pode malhar, porque eu estou aqui, eu garanto. Aleluia. Nenhum trigo vai se perder aqui. Está entendendo? Você entende o que Jesus faz por nós? Que a intercessão dele não é intercessão de longe, não é intercessão qualquer, dizendo assim: ah, vai lá, ou assinando um documento falando para o anjo: vai lá, faz alguma coisa. Não, Jesus se coloca no meio. Ele se coloca no meio, porque ninguém mais foi malhado como ele, ninguém sofreu como ele sofreu na cruz do Calvário. E quando ele estava ali, o que foi pedido para ele: olha, vou malhar ele, posso malhar, tem um monte de palha aqui que precisa tirar, um monte de defeito, de coisa errada que precisa sumir, que me pertence, diz o diabo, né? Fui eu que pus essa violência, essa arrogância, isso é meu, eu quero de volta. E o Senhor falou: tudo bem, eu entro aqui no meio, pode bater, e cada vez que bate vai saindo o que não presta, e Deus vai segurando cada grão na palma da mão e vai dizendo: isso aqui é meu, isso aqui fui eu que fiz. Bem, a fé de Pedro é o fruto, é o precioso, irmão. O que Deus colocou e plantou dentro de você é extremamente importante para Ele, extremamente precioso. Ele não vai deixar ser jogado no vento, não vai. Agora, o processo nós passamos, mas existe algo dentro de nós que vai permanecer para todo sempre. Amém? E é importante, nós estamos estudando na escola bíblica, né, sobre o livro de Jó, e a gente começa a ver já de cara, acho que foi você que deu a primeira aula, né? A primeira aula já quebrou tudo, né? Porque a gente ouve muito falar assim, né? A minha família, né? E a gente põe assim: a família da gente é tudo, né? É tudo, né? Minha família é a coisa mais importante. E de repente você vê que logo de cara ali nos primeiros capítulos, quem que vai primeiro? Família inteira, não é? E aí, sobra quem? Sobra a nossa fé, a fé de Jó com Deus. Sobra isso. Sobra isso. Então, meu irmão, deixa Deus tocar na tua família. Deixa Deus tocar nos teus negócios. Deixa Deus tocar no teu trabalho. Deixa Deus tocar nos seus estudos. Ele pode tocar onde Ele quiser. Eu estou falando Deus porque eu estou sendo bonzinho, né? Porque Deus vai permitir que o outro toque. É o que está escrito aqui, né? Mas como a gente não gosta de dar ibope para o outro, né? Né? Deixa tocar. Deixa tocar. Deus está trabalhando. E o que Deus produziu na tua vida é tremendo, é poderoso, é fundamental. E é disso que Deus vai fazer algo novo. É incrível. Muito bem. Aí o que acontece então com Pedro? Aí vamos voltar lá no nosso texto original, vamos voltar lá, porque tem uma coisa muito bonita aqui escrita no verso 32, que vale a pena a gente dar uma voltada ali para sermos edificados aqui. Então o Senhor fala: eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Há uma garantia ali. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto que pode a oração de Jesus?
Sabe que é fraquinho, né, irmãos? Fraquinho a oração de Jesus, né? Pode tudo, né, irmãos? A oração de Jesus, a intercessão dele. E aí, olha o que ele fala aqui. Jesus não está nem muito preocupado. Ó, Pedro, você vai passar por um processo terrível aí. Você vai ter um monte de crise. Você não vai nem saber quem você é mais. O negócio vai te atropelar. Você vai esquecer de tudo que eu te ensinei. Você vai esquecer da nossa intimidade. Você nem vai lembrar como que era a minha voz, o meu toque, a minha presença. Você vai ter uma crise até com aquilo que você acha que você é. Vai ter crise de identidade. Você vai passar por um negócio bravo aí. Só que está tudo no controle, meu filho. Está tudo na minha mão. E aí eu estou dizendo para você, ó, quando você mudar, e quando você se converter, e aqui converter é exatamente isso, mudar de caminho, mudar de atitude. Conversão é mudança. E quando você mudar, olha o que Jesus fala para esse homem que parece que não sabe quem é, esqueceu a intimidade com Deus, esqueceu tudo que aprendeu, saiu da presença do Senhor, está chorando amargamente. Olha o que Jesus fala para ele: fortaleça os seus irmãos. Que experiência é essa? Que você cai na mão do capeta e você sai mais forte. Forte a ponto de ajudar outros. Que experiência é essa? Que é capaz de produzir algo tão poderoso. Está entendendo? Tão poderoso. Está no controle do Senhor. O Senhor está dizendo para Pedro: olha, Pedro, vai parecer que acabou tudo, mas não acabou não. Eu tenho um plano na tua vida, Pedro. Eu tenho um propósito. Eu investi a minha vida na tua vida, Pedro. Eu te ensinei, você andou comigo, você tem caminhado comigo, você me conhece sim. Você conhece a minha palavra, você tem intimidade comigo. Você pode nem saber quem você é, mas eu sei quem você é. Aleluia. E Pedro, eu tenho um projeto para você. Você pode estar arrasado, acabado, mas eu vou usar você depois disso aí. Você vai passar por esse processo e eu vou usar você. E você vai fortalecer outras pessoas. Você vai ser instrumento da minha mão. Você vai ser forte. Aleluia. Irmãos, a gente precisa aprender o que é força de Deus. Porque a força de Deus não tem nada a ver com a nossa força. A gente tem que descobrir que a força que vem de Deus, ela é sobrenatural. Ela te toma. Ela te levanta, irmão. Você pode estar arrasado, quebrado, desconjuntado. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre você, ele te põe em pé. Ele te põe em pé de uma forma inexplicável. E isso é que é gostoso de você passar por esse processo, porque esse processo te revela que não é você, porque a gente acaba achando que a gente sabe tudo, que a gente está bem, que a gente pode tudo. A gente acaba se enganando nessa caminhada. E quando Deus, ele tira tudo, nos leva para esse lugar onde só sobra um choro amargoso, mas até o choro vem dele. Até o choro tem propósito dele, tem plano dele, tem algo sendo operando ali naquele choro. Não é um choro desassistido, não é um choro isolado, abandonado num canto. Você pode se sentir assim, mas o seu choro está sendo velado por Deus, está sendo assistido por Deus, está no controle de Deus, está na agenda de Deus. Olha, agora chegou a hora de Pedro chorar amargamente. Vai lá, Pedro, pode sair, eu estou liberando, pode sair, vai chorar, filho, vai lá. Dou até uma olhadinha assim para trás, pode estar liberado, Pedro, vai lá chorar, vai, filho, vai lá, porque depois, tudo aquilo que eu semeei em você, Pedro, eu vou colher. Vai cair essas palhas todas. Você não vai depender de mais nada disso que você achava que você conseguia fazer.
que você sabia fazer. A hora que você entender que não depende nada disso, você só vai ter eu, e é eu que vou bastar para você. É a minha fortaleza que vai descer em você. Meu irmão, quem se levanta de uma dessa, se levanta transformado. Pedro, ele passa por esse processo. E ele se levanta fortalecido. Conheça a força de um homem, de uma mulher malhada. Conheça essa força. De alguém que foi socado, foi exprimido, foi moído, mas sai do outro lado, preservado por Deus, capaz de fazer coisas extraordinárias. Esse mesmo Pedro que não teve coragem de encarar esse pessoal aqui, a Bíblia fala que no dia de Pentecoste, eles estavam todos escondidos no cenáculo, no salão. Era um grupo pequeno, cerca de 120 pessoas, um pouco mais do que nós aqui. A cruz ainda estava nítida, né? Os olhos dele, ver Jesus flagelado, morto, também estava nítido a ressurreição dele. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, aí esse homem aparece. Esse homem se levanta. E quando ele começa a falar, daqui a pouco tem um monte de gente sentindo aquela tristeza que ele sentiu. Presta atenção nisso. Não a tristeza de morte, mas a tristeza do arrependimento. Ele começa a pregar, e daqui a pouco tem um monte de gente dizendo assim: o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer? E ele falou a vocês: se arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e vocês serão salvos, e vocês vão receber esse poder do Espírito Santo. Quem passou pelo malho, irmãos, ele sabe o caminho, ele sabe dizer: olha, é o arrependimento. Começa aqui, chora na presença dele, derrame-se na presença dele, viva esse momento de choro, de pranto, viva esse momento, porque esse momento não é o final. Tem muita coisa que Deus vai escrever aí. Você vai levantar do choro, você vai ser batizado, depois você vai ser batizado com o Espírito Santo, e Deus vai levar você para uma vida nova. Amém? É ruim pregar essas coisas, né? Mas, meu irmão, Simão, o diabo pediu você, rapaz, para bater em você até, né? Mas ninguém vai tocar na tua fé. E desse processo você vai sair fortalecendo vidas. A gente vê muito isso falando de, às vezes, situações até do cotidiano nosso, né? Uma pessoa que passou por determinada experiência e depois ela vem, conforta o outro, consola o outro, não é? Tem tantos casos assim. E eu não estou falando dessa questão natural que serve apenas como um reflexo, porque eu estou falando de um poder muito maior e também de uma malhação muito pior. Muito pior. Porque ela vai mexer com todas as estruturas da nossa alma, com a nossa identidade. Mas é glorioso, irmãos, é consolador saber que isso está no controle de Deus. E que isso não é o fim. E que Deus conta com a gente para fortalecer pessoas por isso. Quero orar. Vamos orar sobre essa palavra? Vamos colocar em pé, amados. Glória a Deus. Graças a Deus. Põe a mão no coração. Eu não sei quem é que está, talvez alguns já passaram por esse processo, outros estão bem no meio do processo. Enfim, Deus conhece você, sabe o que você está vivendo. Mas eu quero que você saia daqui fortalecido na palavra do Senhor, edificado na sua fé. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos sobre a Tua palavra. Tu és o Deus de Pedro,
dos Pedros desta vida. Conhece a nossa estrutura, Senhor. O Senhor sabe que nós somos pó. E o Senhor sabe que tem coisas que nós carregamos até certo tempo e depois elas não servem mais para nós. E algumas delas, para a gente desapegar, só malhando mesmo. Só malhando. Nessa noite, Senhor, nós nos submetemos à Tua Palavra. Nos sentimos privilegiados do Senhor revelar a Tua Palavra para nós e o Senhor mostrar que passamos por esses processos. Sustenta, Senhor, sustenta cada vida, cada um de nós em cada um desses processos. Nos faz olhar para frente acreditando, Pai, que apesar de tudo que estamos passando, o Senhor está no meio desse feixe. Estamos vendo palha voando para tudo quanto é lado e estamos achando que estamos perdendo tudo, mas não estamos perdendo nada, porque o que é precioso está na palma da Tua mão. O Senhor está retendo e guardando. Tudo que está indo embora, tudo que está se perdendo é palha, é coisas que precisam ir embora da nossa vida. Nos sustenta nesse momento, Senhor. Nos leva a esse lugar de tristeza, essa tristeza que, esse choro amargo, como diz aqui a Tua Palavra, mas que é uma tristeza que vem do Senhor. Leva-nos a esse lugar de arrependimento, de quebrantamento. Senhor, tira a nossa arrogância. Tira, Senhor. Tira de nós esse apontar de dedo, esse espírito crítico. Tira de nós as nossas armas, porque nós somos tão violentos, estamos sempre armados e prontos. Muitas vezes temos uma língua tão afiada que quem às vezes quer até nos ajudar, nós agredimos. Nós acabamos agredindo pessoas que estão nos cercando de cuidados, que não sabem mais o que fazer por nós, mas nós nem percebemos e estamos cortando a orelha dessas pessoas. Ó Pai, sara essas vidas que estão ao nosso redor, desses processos, como o Senhor sarou o mal. Não permita, Senhor, que a nossa dor, que o nosso processo seja motivo de ferida no outro, Pai, mas o Senhor é poderoso para curar. O Senhor poderia ter deixado o Malco lá no meio do mato, sem orelha, mas o Senhor não fez isso. O Senhor podia ter dito: é culpa tua, Pedro, eu não vou consertar essa besteira que você fez aqui, mas o Senhor não fez isso. O Senhor tratou, o Senhor curou. Ajuda-nos, Senhor, que não pese sobre nós essa acusação de estarmos ferindo pessoas, Senhor, mas por Tua misericórdia, mesmo que a gente ferindo elas, o Senhor esteja trazendo conforto, alento, dando compreensão, dando amor, dando a cura para esses que nos cercam. Nos ajuda a viver esse processo, Senhor. Nos ajuda a olhar para frente e pela fé, porque só pela fé, não existe outra forma, nós possamos acreditar que existe um poder, existe uma força que vai tomar conta de nós, que essa força vai nos levantar. Quando estávamos no campo como um trigo plantado, o trigo só fica no alto por causa da própria palha que o sustenta. Mas essa palha não pode nos sustentar mais. Ela é miserável, ela é falha. E agora, para estarmos em pé, queremos estar no único lugar que podemos, na palma das Tuas mãos. Toda a nossa essência, Pai. Guarda a nossa fé. Guarda a nossa fé. Guarda a nossa fé. Que nós não desfaleçamos, mas como foi lido na abertura desse culto, pela fé, nós possamos ficar, ainda que parados, mais firmes. Diante de um exército pronto a nos destruir, mas firmes. Firmes ali, sem sair do lugar. Sustenta a nossa fé, Senhor. Oh Pai, nós declaramos que cremos na Tua oração. A Tua oração, Senhor Jesus, quando
clama ao Pai para que nós não desfaleçamos. Oh Senhor, nós trazemos essa oração para nós. Nós adotamos essa oração, ela está escrita aqui para a gente. É testemunho para nós, por isso os 4 evangelhos registram isso, porque eles estão dizendo da experiência deles, na experiência de Pedro. E nós queremos também entrar nessa experiência e acreditar, Senhor, que o Senhor está no meio dessa malhação, nos sustentando. O Senhor está presente, não porque sentimos, não porque sabemos, não porque somos tão íntimos do Senhor, não porque somos bons, confiados no nosso próprio ego, mas porque o Senhor falou que estaria ali. Então nós cremos na Tua palavra e tomamos posse dela nessa noite, Senhor. Sustenta a nossa fé. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas que pediram oração nessa noite. Quero me unir em oração por eles, pedir que o Senhor visite a causa de cada um, que o Senhor esteja transformando essas vidas, mudando o coração delas, que o Senhor mude essas situações, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga saúde, dê ordem de soltura, Senhor, que o Senhor esteja operando mudanças e transformações de cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem se assentar, amados, mais um pouco. Quero já convidar os homens para se preparar para encerrar o culto adorando a Deus. E antes disso, está aqui na pasta, irmão, pega aí, ó. Essa aqui é a nossa agenda desse mês. Nossa irmã Nina fez com tanto carinho. Pega essa agenda, dobre ela, coloque na sua Bíblia, para você poder depois acompanhar a programação da Casa do Senhor. Também chegou aqui na minha mão um ofertório. Esse aqui, ofertório, já tem até o do Neemias lá do Valquíria. Quem é que pegou isso aqui? Já tinha passado? Então a nossa oferta hoje, o projeto Neemias, foi R$366. Graças a Deus, vamos aplaudir Jesus por isso. Almas Braque, saúde da igreja para o Pai do Senhor. Amém. Acho que a temática hoje do culto, desde a abertura do Paulinho até agora, a palavra, Deus só tem falado com nós. E o hino que a Almas Braque vai cantar agora também acho que está tudo na mesma temática, tá bom? Acho que dá para ficar em pé, então, para cantar o culto. Vamos ficar em pé, igreja?
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, uma ótima semana. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia.